O tema dessa aula, meninos, é plural de palavras terminadas em ão. Se você não me conhece, sou o professor Rosimário. Vamos lá. Bem, meninos, vamos começar com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que existem tantas formas do plural de palavras terminadas em ão? Bem, meninos, vamos começar aí, né, trabalhando algumas dicas que eu chamo de dicas espanholas, né? Ou seja, a gente poderia voltar lá para o latim e descobrir por que a palavra terminada em ão, né, qual é a terminação dela em latim, e aí a gente discutiria e a gente gastaria bastante tempo. Então, como a maioria de nós temos um conhecimento razoável, né, de algumas palavras aqui, dessas que a gente vai usar em espanhol, vamos pegar essas dicas, vamos pegar a comparação com a língua espanhola para a gente fazer essa comparação. Beleza, meninos? Vamos lá. De modo geral, quando a palavra em espanhol termina em ano ou anos, seu correspondente em português termina em ão ou ãos. Vamos lá. Observem, meninos. A palavra ciudadano é igual cidadão. Plural de ciudadanos. Aliás, o plural de ciudadano é ciudadanos. E aí, né, esse anos, a gente em português trabalha assim, né, transformando ele em ãos. Percebem? Por exemplo, olha só, metendo o espanhol aqui, hein? Por exemplo, cristiano. Cristiano, cristianos. Em português, esta palavra cristiano ficou cristão. Logo, né, se em espanhol cristianos, em português cristãos. A palavra mão em espanhol, mano. Plural de mano, manos. Plural de mão, mãos. Observem aqui, meninos, ou seja, quando a palavra em espanhol terminar em ano, você já sabe que o plural dela vai ser ãos, porque esse ãos é o correspondente ao espanhol anos. Tudo bem, meninos? Vamos prosseguir. A palavra grano, em espanhol, né, em português significa grão, e segue essa mesma lógica. Sótano, plural sótanos, e sótão, em plural, é sótãos. Huérfano termina em órfão. E aí, né, huérfanos termina em órfãos em português. E assim sucessivamente com hermano, hermanos, irmão, irmãos. Certo? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Qualquer coisa, a gente dá uma pausa, volta, né, escuta de novo, presta atenção. Se a dúvida persistir, pergunta para o professor. A gente está aqui para te ajudar. Mas, quando a palavra em espanhol termina em on, e o plural dessa palavra terminada em on é ones, o seu correspondente literal em português, né, vai terminar em ão e ons. Percebe? Em português, né, as palavras terminadas em on continuam terminando em ão. Só que o plural vai para ons. E é por isso que tem essa diferença. Vamos ver em espanhol como fica. Ó. Balón, balones. Ou seja, esse ones em espanhol sempre vai gerar este ons em português. Percebe? A mesma coisa. Botón, botones. E por isso, botões. Espion, plural de espion, espiones. E por isso é que fica espiões. Ficou claro para vocês, meninos? Então, fixem, né? Observem como essa palavra ficaria em espanhol. Né? E não é tão difícil, você vai perceber que não é tão difícil, porque na verdade houve aí essa evolução. Vamos prosseguir. A palavra lampión, a mesma coisa, lampiones. Limón, limones. Ou seja, né, repito para vocês, terminou em on, em espanhol, vai ter o seu plural em ons, porque é derivado do ones. Nossa, quer dizer então, professor, que o português ele é derivado do espanhol?
Não necessariamente. Na verdade, o português ele é uma evolução do que a gente chamaria de galego-português. E o galego-português, de certa maneira, ele tem uma origem muito próxima à língua espanhola, né? Então, essas terminações que são diferentes em espanhol, né, sobretudo no singular, em português, né, ficou tudo uma coisa só, ficou tudo ão, né? Então, quando a gente volta um pouquinho ali, né, na genealogia da língua, essas coisas ficam um pouquinho mais claras. A palavra razón, a palavra razão em português, né, razón em espanhol, plural é razones. Ok? E por isso é que não é razões, é razões, porque razões têm a mesma origem de razones. Campeão, em espanhol, campeón. Logo, termina em on, no singular, ones. Em espanhol, né, no plural, e ons em português. Ok, galera? Vocês já estão começando a perceber como é, né, como houve ou como há esse esquema, né? Vamos prosseguir. E quando a palavra em espanhol termina em an ou anes, o seu correspondente literal em português vai terminar em ão e ães. Vocês perceberam isso, né? Que em espanhol tem palavras aí com distintas terminações em singular, mas em português a gente botou tudo em ão. Tudo ficou ão. E por isso que os plurais, né, como ainda são derivados daquelas palavras, né, do espanhol, do galego-português, e por causa disso essas palavras têm distintos plurais. Vamos ver. Por exemplo, aqui, ó, alemão. Alemão em português, alemão em espanhol, plural de alemão, alemanes. E por isso é alemães e não alemãos, né? Ou alemões. A capitã, a mesma coisa. Por isso que capitão, o plural de capitão, literalmente, né, se a gente for ser bem rigoroso, é capitães. Porque em espanhol, perdão, olha o meu espanhol querendo sair aí, né? Capitã, plural de capitã, capitanes. Certo, meninos? Então, ó, quando há esse capitanes em plural, né, em espanhol, é capitães em plural em português. Pan, em português ficou pão, e esse pan ficou panes, né, o plural, e por isso ficou pães. Meninos, fixem nisso, fiquem muito atentos a isso, tá? E capelão ficou capelão em português, só que ó, o plural não é capelãos. O plural, né, se a gente for ser bem rigoroso, é capelães. E esse capelães é justamente porque capellan, capelhanes, e por isso capelães. Certo, meninos? Ó, atenção, viu? Diversos substantivos terminados em ão admitem 2 ou mesmo 3 plurais, sobretudo pelo uso, né? É possível, por exemplo, né, anãos e anões. É possível. O uso já consagrou, o uso, né, já torna totalmente aceitável o uso desses plurais. Peão, peões ou peães. Sacristão, sacristãos ou sacristães. Ancião, né, já tem 3 plurais. Tanto ancião como aldeão quanto ermitão admitem as 3 possibilidades de plural. Percebe? Então, galera, fiquem atentos aí, né, a essas exceções, né, que o uso aí já consagrou. Certo, meninos? Dicas importantes que a gente vai dar aí para você, né? Quando você ficar com dúvida, né? Ou melhor, para você evitar ter dúvida, uma coisa que é muito interessante é você, primeiro, ter o hábito de ler. Muitas coisas a gente sabe que é correto ou incorreto, é ortograficamente aceitável ou não, não por alguma regra, mas, na verdade, pelo hábito que nós temos de ler, nós acabamos, né,
deduzindo que esta palavra ela não é certa, ou esta palavra aqui está corretamente escrita. Não por alguma regra, mas pelo hábito de sempre ler a palavra corretamente escrita. Então, quando a gente tem esse hábito da leitura, a gente consegue perceber rapidamente essas coisas. Outra coisa também que vai ajudar bastante você no desenvolvimento, né, não apenas pessoal, profissional, mas também linguístico, é você estudar outros idiomas, né? Tente aprender uma segunda língua. Você que já sabe inglês, estude espanhol, vale muito a pena. Sempre que tiver dúvidas sobre o plural de um substantivo terminado em ão, consulte o dicionário. Não tenha vergonha disso, né? O Aurélio ou qualquer dicionário não é o pai dos burros, é o pai dos inteligentes. É o pai daqueles que admitem que não sabem e procuram tirar as suas dúvidas consultando aquilo ou aquele que sabe. Bem, galera, é isso aí. Ficamos por aqui, tá? Deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e fiquem todos com Deus. Fui!